Oi, crianças, tudo bem com vocês? Sou tia Lê Silva. Como que vocês estão? Vamos para mais uma história da semana? Já vai chamando seu pai, sua mãe, titio, titia, vovó, vovô, periquito, cachorro, põe todo mundo a assistir com você, né? Se dá para ligar na TV, pega aí uma bacia de pipoca. Que delícia! E vamos ouvir a palavra de Deus, porque hoje a história está muito legal e vai falar com pequenos e grandes. Amém? A nossa história de hoje, ela está em Daniel, na palavra sagrada, em Daniel 3, e fala sobre 3 amigos muito corajosos. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes. Alguma vez você teve amigos que incentivou você a fazer coisa errada? Sim? E você fez? Você fez! Eu quero deixar uma mensagem desde já para vocês, que quando nós recusamos a fazer coisas erradas, automaticamente nós adoramos a Deus. Nós estamos rejeitando o pecado, rejeitando algo errado, então nós estamos adorando a Ele. E esses 3 amigos fizeram isso e recusaram uma oferta de coisa errada. E automaticamente eles passaram a adorar ao Senhor naquele momento. Então, eu quero apresentar para vocês, aqui em Daniel 3, sobre 3 amigos. Então, o primeiro se chama Sadraque. Você pode repetir comigo? Sadraque. Isso. O segundo se chama Mesaque. Mesaque. E o terceiro se chama Abednego. Abednego. Muito bem. Vocês são muito inteligentes. Então, esses 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, receberam uma oferta para fazer algo muito errado e eles recusaram. Mas nós vamos deixar eles de lado um pouco aqui, para que nós possamos começar de fato a nossa história. A nossa história conta que um rei muito poderoso, chamado Nabucodonosor, ele era muito altivo, muito orgulhoso. E sabe o que ele fez, crianças? Ele se achava a última bolacha do pacote, não é assim que a gente fala? Ele se achava o tal, o bam daquele lugar. E ele mandou fazer uma estátua dele mesmo, enorme. E a estátua ficou pronta. Olha só o tamanho da estátua de ouro de Nabucodonosor. E sabe o que era para fazer, crianças? Todo mundo tinha que se prostrar perante a estátua do rei quando tocassem saltérios, harpa, flauta, tanã, tanã. Quando tocassem as músicas, os instrumentos, aonde as pessoas estivessem, elas teriam que parar o que estava fazendo, se prostrar perante a estátua, adorando ao rei. É certo a gente adorar imagens de esculturas e adorar as pessoas? Não, nós não podemos. A palavra de Deus fala que nós devemos adorar somente a um único Deus e prestar-lhe culto, não é verdade? Então, foi feito um decreto diante disso, não só para que quando tocasse a música, eles prostrassem e adorassem, mas aqueles que não fizessem isso, crianças, seriam jogados na fornalha de fogo ardente. Olha só, iriam ser mortos. Isso mesmo, que rei mau, não é verdade? Então, o que aconteceu? Certo dia, após isso, eles fizeram esse decreto e vieram os governadores, todos ficaram bajulando o rei. Muito bem, rei, né? Que decreto maravilhoso, e nós vamos adorá-lo, nós vamos prestar-lhe culto. E todos ficaram em volta do rei, né? Para adorar a ele, né? Para estar com o rei. Mas tocou naquele dia as músicas, o som dos instrumentos tocaram novamente. Tará, tará! E sabe o que aconteceu, crianças? As pessoas aonde estavam pararam, olha só, e começaram a adorar
e reverenciar a imagem de escultura do rei. E todos vinham, se prostravam, faziam reverência e iam adorando um por um. Todos foram se curvando, se ajoelhavam perante o rei. Olha só, eles iam adorando aquela estátua enorme do rei Nabucodonosor. Mas alguém não fez isso. Aliás, mais de uma pessoa. Mas um homem veio correndo e foi cochichar lá no ouvido do rei. Vamos pedir licença para os governadores aqui, né? E vamos chegar. Ó rei, vive para sempre. Eis que quando tocou as músicas, o som dos instrumentos, houve 3 jovens que não se prostraram perante a sua imagem. E agora, rei? O rei ficou muito irado, ficou muito bravo. Sabe o que ele fez? Mandou aquecer a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais. Vamos abrir a fornalha aqui. Ela já estava acesa e aí ele mandou aquecer 7 vezes mais. E ela foi sendo aquecida, para que ficasse bem quente. Porque o rei falou assim, onde já se viu? Quem é que não se prostrou perante a minha imagem? Isso é um decreto. Tragam esses jovens aqui perante mim. E eles foram levados perante o rei. E foi Sadraque. Vamos afastar aqui os amigos, né? Mesaque e Abednego. E aí o rei perguntou, por que vocês não se prostraram perante a imagem quando ouviram o som dos instrumentos? Eu vou dar mais uma chance. Vai tocar novamente os instrumentos. E quando acabar de tocar, vocês podem se prostrar. E assim vocês vão evitar de serem lançados na fornalha ardente. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Disse para ele assim, ó rei, infelizmente nós não vamos poder fazer isso. Sabe por quê? Porque o Senhor pode nos mandar jogar lá na fornalha de fogo ardente, porque nós adoramos somente a um Deus e nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem de escultura sua, porque é errado e nós prestamos culto somente ao Senhor Deus, o nosso Criador. E fique sabendo, ó rei, que se Deus não nos livrar dessa fornalha, ainda assim nós continuaremos adorando Ele até o fim, mas nós confiamos no nosso Deus. O coração do rei Nabucodonosor se inflou de mais raiva e ira, e aquela fornalha aquecida 7 vezes mais. Ele chamou os soldados e pediu para que os soldados lançassem eles imediatamente dentro daquela fornalha. Então vieram os soldados para ajudar ali, para que lançassem Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele foi jogando, né, os soldados pegaram um por um e amarraram a Sadraque, Mesaque e Abednego, e um por um foram lançando eles dentro da fornalha. Aqui não está eles amarrados, mas eles foram, a palavra fala que eles foram amarrados, né? Não tinha como, com cordas, não tinha como eles se soltarem e fugirem dali. E eles foram colocados ali dentro daquela fornalha, um por um foram colocados ali. E foi fechada a porta da fornalha. E ali, passado um tempo já, eles ficaram todos esperando o que estava acontecendo. Mas o rei, de repente, ele observou algo. E falou, espera um pouco, o que está acontecendo? Abra novamente a porta da fornalha. E eles foram abrindo a porta da fornalha, crianças. O rei olhou lá dentro, ele não acreditou. Não é possível? Como assim? Nós não lançamos 3 homens ali dentro da fornalha?
e havia 3. Vamos contar juntos, crianças? 1, 2, 3. Peraí. Vamos de novo? 1, 2, 3, 4. Ah, tem alguma coisa errada. Vamos novamente. 1, 2, 3, 4. Não eram 3? Agora são 4. E o rei falou assim, como assim? Eles ainda estão vivos lá dentro, passeando ali. E tem um quarto homem. E esse quarto homem, crianças, que estava ali era Jesus, que entrou na fornalha ardente para livrá-los. Quando o rei ficou sabendo disso, ele falou para os soldados, tirem eles imediatamente de lá de dentro. E eles saíram de dentro da fornalha. Eles foram retirados de dentro daquela fornalha ardente totalmente inteiros. Não havia acontecido nada com eles. E o rei, maravilhado com aquilo, sem entender, falou, o que aconteceu com vocês? Como que pode? Nós lançamos vocês todos amarrados e vocês estão aí inteiros. Nenhuma peça da roupa de vocês, nem o cabelinho de vocês, olha só, totalmente inteiro. Não foi chamuscado, nem tem cheiro de fumaça, ninguém se queimou. E havia um quarto homem. Aí, de repente, eles falaram que o Deus deles, ao qual eles serviram, estava com eles ali. Era o quarto homem, era Jesus. E aí o rei falou, a partir de hoje eu faço outro decreto, que todos adorem ao rei de Sadraque, Mesaque, Abednego. E saibam que somente há um Deus que pode salvar todas as pessoas e não há nenhum outro. E ali, Nabucodonosor passou a prestar culto naquele momento ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e a ordenar que todos reconhecessem que somente o Deus deles, o nosso Deus, poderia salvar as pessoas. Que maravilhoso, né, crianças? Eles foram salvos e a partir daquele momento houve o decreto do rei, que queria tanto ser adorado, ordenou que o nosso Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, fossem adorados. Somente ele poderia salvar. Olha que tremendo! Eles não fizeram aquilo de errado que incentivaram eles a fazer. Mesmo sabendo que isso lhe custaria a vida, eles confiaram que Deus poderia salvá-los. Sabe, crianças, eu quero apresentar para você, para o seu papai, para sua mamãe, se estiver ouvindo com você, para o seu vovô, vovó, seu titio, seu amigo, ao qual você vai compartilhar, que há somente um único homem que pode nos salvar. E esse homem é Jesus. Ele é o quarto homem e ele está aqui para nos salvar de todo perigo. Ele está aqui para nos livrar até mesmo da fornalha ardente. Então, eu não sei qual é a fornalha ardente que você tem passado, que a sua família tem vivido nesses dias, o seu papai, a sua mamãe. Por isso que eu falei que era importante você chamar algum deles para ouvir, porque os adultos, às vezes, carregam os problemas muito mais do que as crianças, e as crianças nem percebem. Mas as crianças, às vezes, sofrem com o problema que está acontecendo dentro de casa, e são as fornalhas da vida. E Jesus está aqui para nos livrar da fornalha, mas fique sabendo, crianças, que existem momentos em que Jesus, ele não nos livra da fornalha, mas ele nos livra na fornalha. Ele entra na fornalha ardente conosco, como entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele nos livra lá dentro. O que quer dizer, tia? Que muitas vezes nós não vamos estar livres de entrar dentro da fornalha, de estar no meio dos problemas, no meio do olho do furacão, como muitos dizem, mas Jesus vai entrar lá dentro da fornalha, vai entrar lá dentro do problema, no meio do problema conosco e vai nos livrar. E vai nos livrar da morte e vai nos salvar, a nós e a nossa família. Então,
Que hoje você possa lembrar disso e não se curvar diante de outros deuses, não se curvar diante das situações e não se curvar diante dos pedidos para que você faça as coisas erradas, mas você adore somente a Deus. E que você possa saber que existe um versículo em Josué também que diz: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então que hoje, através dessa história, desta palavra, vocês aprendam com Sadraque, Mesaque e Abednego que Jesus é o único que pode nos salvar e Ele entra conosco no meio da fornalha. Mas para isso nós precisamos obedecer e não nos curvar diante dos problemas e diante de todas as ofertas que o mundo nos oferece para nós voltarmos atrás. Siga em frente com Jesus. Amém? Feche seus olhos e nós vamos fazer uma oração agora, entregando todas as fornalhas da nossa vida, da sua casa ao Senhor. Senhor Jesus, neste momento eu aprendi que eu não devo estar fazendo as coisas erradas, mesmo que isso me custe, às vezes, muitos problemas. Eu confio em Ti. Me ajude a fazer o certo, a confiar no Senhor, a prestar culto somente ao Senhor. Eu, a minha mãe, o meu pai, os meus avós, meus tios, os meus irmãos, eu declaro nessa noite que eu e a minha família serviremos ao Senhor e não nos curvaremos diante das fornalhas ardentes, diante dos problemas e nem diante de outros deuses. Fique conosco, Senhor, e livra-nos das fornalhas da vida. E se não puder fazer isso, entre na fornalha conosco e nos livre dentro dela, para que nós possamos ser salvos, como Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida e a sua semana e que o Senhor possa estar livrando você e a sua família de toda fornalha ardente. E se vocês já estiverem dentro dela, saiba que o quarto homem já entrou nela para salvar cada um de vocês. Amém.